Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, neste vídeo, eu retomarei com uma breve revisão da unidade 2. Se você ainda não viu o vídeo de revisão da unidade 1, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima, que você será direcionado para o vídeo de revisão da unidade 1. Então, vamos retomar agora a revisão da unidade 2. A unidade 2 tratava dos primeiros núcleos populacionais. Vamos então agora para a revisão da unidade 2. No capítulo 1 da unidade 2, nós vimos os primeiros núcleos populacionais, que seriam as primeiras cidades, né? Lembram-se que existiam as aldeias? Com o passar do tempo, as aldeias se transformaram em cidades. Tudo bem? Essas cidades, elas nasciam, elas surgiam, elas cresciam próximas a rios. Por que elas cresciam próximas a rios? Porque havia, o desenvolvimento da agricultura. Para uma cidade surgir, para ela se fortificar, para ela crescer, ela precisava estar perto de um rio, onde era retirada essa água para fazer agricultura. E assim produzir alimentos e as pessoas terem alimentos para sobreviver. Nós vimos também que começou a ocorrer um excedente de produção de alimentos. O que seria o excedente de produção? Seria a sobra. Começou a ter sobra de alimentos. E esses alimentos que sobravam eram utilizados no comércio, na troca com outros produtos. Nós vimos também no capítulo 1 o surgimento de novas profissões. Com o desenvolvimento da agricultura e com o desenvolvimento de técnicas de plantio, começou a sobrar alimento e algumas pessoas deixaram de trabalhar na agricultura e tiveram tempo para desenvolver outras habilidades. Conforme elas foram desenvolvendo outras habilidades, foram surgindo novas profissões. Tudo bem? Aqui no capítulo 1, nós vimos também que ocorreu a separação do poder religioso e do poder político. Lá no capítulo 1, nós vimos lá no capítulo 1, se vocês não se lembram, nós vimos aqui neste item aqui, que o líder político e religioso eram a mesma pessoa. Aqui na unidade 2, houve essa mudança, a separação do poder religioso e do poder político. Então existia um grupo de pessoas, uma pessoa ou um grupo de pessoas que cuidava especificamente do contato dos homens com os deuses e outro grupo de pessoas que cuidava da política, que cuidava do governo, que comandava as cidades. Nós vemos também neste capítulo a invenção da escrita e vimos a figura do escriba, que era aquela pessoa que ficava anotando as coisas no papiro, ficava anotando as coisas na tábua de argila. Os escribas, então, eram responsáveis por fazer esse registro. Quando um cobrador de impostos ia cobrar um imposto de alguém, ele levava junto com ele o escriba. Esse escriba ia anotar, fulano de tal pagou o imposto, fulano não pagou o imposto. Então sempre ia o cobrador de imposto e o escriba para fazer as anotações. Nós vimos também aqui o capítulo 2. A organização da vida social. Então nós percebemos lá no capítulo 2 que as cidades, elas possuíam uma administração independente. Uma cidade administrava as pessoas de um jeito e outra cidade administrava de outro jeito. As leis que existiam numa cidade nem sempre existiam em outras cidades. As cidades, elas eram independentes. Havia aqui uma diferença entre a organização social
dos egípcios e dos sumérios. Então, aqui na unidade 2, nós estudamos muito a diferença entre os egípcios e os sumérios. Os egípcios administravam as cidades de um jeito e os sumérios de outro jeito. E foi comparando os egípcios com os sumérios que nós fomos estudando no capítulo 2. Nós vimos aqui também no capítulo 2 a invenção, a invenção do Código de Hammurabi. O que seria esse Código de Hammurabi? É um livro onde continha, nesse livro, as leis, todas as leis que organizava a vida em determinada região. Nós vimos também que existiam leis diferentes para ricos e pobres. Então, se você era muito rico, existiam algumas leis específicas para você. Se você era pobre, existiam outras leis específicas para você. Ou seja, pessoas que eram mais ricas tinham privilégios que eram garantidos pela lei. Estudamos também na unidade 2, o capítulo 3, Cidades e Impérios da Mesopotâmia. Nós vimos que na Mesopotâmia ocorria o comércio fluvial. Lembram-se dos alimentos que sobravam lá na agricultura? Esses alimentos eles precisavam ser trocados por outros alimentos, ser vendidos para outros povos. E esse comércio acontecia através dos rios. Então você fazia um barco, construía um barco, colocava lá os alimentos que sobrava e saía viajando por esse barco, por esse rio. E esse rio ia parar lá em outra cidade. Quando chegava em outra cidade, você pegava esses alimentos e vendia, trocava, fazia um comércio com outras cidades. Então nós vimos aqui a importância dos rios para o comércio fluvial. Nós vimos também aqui no capítulo 3 que a Mesopotâmia foi conquistada por vários povos. Então era uma região de muita disputa, de muitas guerras. Um povo vinha e conquistava, e trazia seus costumes. E aí vinha outro exército e conquistava aquela mesma região, e trazia outros costumes. E aí vinha um terceiro povo e lutava e conquistava aquela região. E aí com essa mistura, de muitas culturas, nós tivemos o surgimento dos dialetos. Ou seja, a língua lá da Mesopotâmia ela foi se misturando. Um determinado povo conquistou a Mesopotâmia e eles tinham a própria língua. Quando o outro povo veio e entrou em guerra para invadir e conquistar aquela região, as línguas do povo invasor e do povo invadido se misturaram e criaram uma nova língua, um dialeto que guardava semelhanças entre vários povos. Então, algumas palavras de um povo eram parecidas com as de outro. Por quê? Porque as línguas se misturaram. Estudamos também na unidade 2 o capítulo 4, que falava um pouco sobre a cidadania no passado e a cidadania no presente. Lembrando que a cidadania, como nós vimos lá no capítulo 4, é o exercício do poder pelo povo, pelas pessoas. Então, desde o capítulo 1, lá da unidade 1, até aqui perto do capítulo 4 da unidade 2, nós vimos que pessoas mais ricas tinham mais direitos e pessoas mais pobres tinham menos direitos. E aqui vai começar a ocorrer uma mudança. Vai começar a falar sobre a cidadania, que seriam os direitos iguais, direitos semelhantes para pessoas ricas e pessoas pobres. Então, o texto lá no capítulo 4 fala que lá no passado nem todas as pessoas participavam das decisões. Quem que participava da decisão? O rico, que tinha posses, que tinha dinheiro, que tinha exércitos. E o pobre não participava das decisões. Bem, aquele que era escravo, você acha que ele decidia alguma coisa? Aquele que não tinha propriedades, decidia alguma coisa? Não.
Então, nem todos participavam das decisões. Geralmente, os ricos participavam e os pobres não participavam. Nós vimos também lá no capítulo 4 um pouco sobre a oligarquia, a monarquia e a democracia. A oligarquia seria o governo exercido pelos oligarcas, pelos fazendeiros, pelos grandes proprietários. Os grandes proprietários exerciam o poder, governavam, tomavam as decisões. Depois nós vimos também brevemente a monarquia, que é o governo, ele é exercido por um rei, por um imperador. E esse poder de governo, ele passa de um filho para o outro filho, para o neto, para o bisneto. Ele passa de esse governo, né? Esse poder da monarquia, ele passa de uma geração para outra em uma família. E nós vimos, por último, um movimento de mudança pela igualdade de direitos. Mulheres, direito ao voto, etc. Então nós vimos que desde o princípio não era permitido às mulheres participar das decisões, as mulheres não tinham direito à herança, as mulheres não tinham direito a dar sua opinião. Conforme foi passando o tempo, foram ocorrendo algumas mudanças na sociedade, ao ponto que, vagarosamente, as mulheres foram conquistando o direito de votar, o direito de dar sua opinião, o direito da herança, o direito de ter uma escola para estudar. Então, foi um pouco que nós vimos lá no capítulo 4, sobre a igualdade de direitos, e nós vimos que nem sempre existiu igualdade de direitos, né? Nós vimos que, além das mulheres, escravos e pessoas que não eram nascidas em determinada região não tinham direitos. Então, os escravos e as pessoas que nasceram em outras regiões. E aí tudo isso foi se transformando. Nós finalizamos aí o capítulo 4 falando sobre o direito ao voto. Direito ao voto a todas as pessoas. Homens, mulheres, analfabetos. Então, pessoal, isso aqui foi uma revisão da unidade 2. Nós já estudamos a unidade 2. Se você ainda não viu os vídeos da unidade 2, é só procurar na playlist. E agora nós vamos finalizar aqui a revisão da unidade 2. E no próximo vídeo eu vou fazer uma breve apresentação da unidade 3. Tudo bem? Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!